Continuando o nosso exercício, no corte S2, eu já desenhei ele aqui embaixo, a gente percebe que a nossa força de 12 kN concentrada, agora ela vai entrar no nosso cálculo, certo? Porque a gente vê aqui em cima que o corte S2 ele já está acima dessa força de 12 kN, tá? Então a gente vai ter que prestar muita atenção até aonde nosso x vai variar. Nesse caso, o nosso x vai variar de 2, porque ele continua desse 2, até o total, que é 5, certo? Então, vamos botar aqui. Então, ele vai variar x de 2 até 5, certo? A gente vai chamar o pedaço todo da nossa viga, do nosso corte, de x, certo? Mas agora eu quero saber quanto vai valer apenas esse pedaço. Porque quando eu fizer o cálculo do momento, a gente percebe que esse pedaço aqui ele vai entrar no meu cálculo, certo? Então, a gente tem que saber quanto vale apenas esse pedaço. A gente lembra que esse pedacinho daqui até aqui, ele vai valer 2, tá? Esse pedaço, como a gente não conhece esse corte que a gente fez, a gente tem que chamar de x, tá? Então, esse pedaço aqui, ele vale x, que é esse tamanho todo. Então, ele vai valer x menos os 2 metros. Então, esse vai ser o valor desse pedacinho, tá? Agora que a gente já tem isso explicado, a gente vai fazer a mesma coisa do que no outro exercício. Somatório das forças em x, somatório das forças em y e somatório dos momentos. Então, vamos começar o somatório das forças em x. Somatório das forças em x é igual a 0. Vamos botar aqui uma seta. O que eu tenho em x? Em x, a gente vai ver que eu tenho a força cortante. Lembrando, tá, que tudo que está para a direita é positivo, porque é o que a minha força cortante, desculpa, está falando. Então, o que eu tenho? Eu tenho a cortante, que ela é positiva, certo? Mais a minha força concentrada de 12, e não tenho mais nada. Então, isso vai ser igual a 0. Então, eu vou ter que a minha força cortante, nesse caso, vai ser igual a menos 12 tonelada força. Tá? Agora que eu achei a minha força cortante, eu vou fazer o somatório das forças em y. Então, somatório das forças em y é igual a 0. Então, o que eu vou ter em y? Em y, a gente vai ver que eu tenho a força normal, que está para cima, é positiva. Tá? Então, vou ter a força normal. E também vou ter a minha força de 11, que era a força do apoio, que também é positiva. Isso vai ser igual a 0. Então, a normal é igual a menos 11 tonelada força. E por fim, a gente vai fazer o somatório dos momentos no ponto S2. Certo? Lembrando que a gente faz no ponto S2, porque o S2 é onde eu tenho a maior concentração de forças. Ele é positivo no sentido anti-horário, igual a 0. Tá?
Então, a gente vai ter o momento. Vamos ter também a força de 12 concentrada, né? Então, 12 vezes. Qual é o tamanho do braço que a gente vai usar para esse 12? A gente percebe que o braço dele vai valer x menos 2. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento nessas coisas de x menos 2, porque isso é de extrema importância. Então, nesse caso, o meu braço vai valer o x menos 2, que o x é o meu total. Então, eu vou ter o x, o total, menos o 2. Certo? Então, 12 vezes x menos 2. Tá? Resolvendo aqui, a gente vai ter que o momento é igual a menos 12x mais 24, certo? Então, a gente tem que perceber que já nesse exercício, a minha equação do momento, ela aparece a variável x. E o que a nossa condição, a minha condição do começo diz? Que o x varia de 2 até 5. Então, eu vou ter que aplicar o 2 e o 5 para saber como que esse meu momento vai se comportar. Então, para x igual a 2, deixa eu botar um pouquinho para cima aqui. E para x igual a 5. Aplicando o 2 aqui, a gente vai ver que vai dar 0. 2 vezes menos 12, menos 24, mais 24, 0. Aplicando o 5, a gente vai ter que o valor total vai dar menos 36. Certo? Então, agora a gente vai partir para o terceiro corte, que é o corte S3. Tá? Eu vou pegar e vou desenhar ele aqui na parte de trás e já vou voltar com o vídeo pronto. Agora, já com o meu corte S3 desenhado, a gente vai perceber que a minha barra da esquerda ela vai ficar inteira. Tá? Eu não vou precisar substituir nada por x, porque essa barra não tem corte algum. A única barra que eu vou precisar substituir por x vai ser a barra que eu fiz o corte. Como a gente montou aqui no começo, a gente viu que esse pedaço até a metade vai ser inteiro. Tá? Mesmo com esse corte, pessoal, a minha carga continua com 5 toneladas força por metro. Tá? A mesma coisa. Só que o que vai mudar é o seguinte, é que esse pedaço aqui, esse pedaço não vai ser mais 6 metros. Eu cortei no meio, mas como eu não tenho certeza aonde foi esse meio que eu cortei, eu vou chamar esse pedaço de x. Tá certo? Então, isso aqui vai valer x. Esse pedaço. Certo? A gente também percebe que os meus esforços cortantes eles já estão na posição comum, né? A minha cortante para baixo, normal para o lado direito e o meu momento girando em sentido anti-horário, certo? Esse é o meu sentido positivo. A gente tem que tomar cuidado na hora de fazer o somatório em x, porque agora, quando a gente for fazer o somatório em x, a gente vai achar a normal, ao invés de achar a cortante, certo? Tá. O primeiro passo nesse exercício é a gente concentrar... antes de tudo, a gente tem que saber os nossos intervalos, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui. Quando eu fiz esse corte S3,
eu não estou mais trabalhando com as distâncias dessa barra da esquerda. Eu estou trabalhando agora com essa barra, tá? Quando eu fiz esse corte, como é apenas um corte, o meu x vai variar de 0 até 6, direto, tá? Então, eu vou escrever aqui o S3, o meu x, vai variar de 0, menor ou igual a x, a 6, tá? Então, eu botei aqui em cima. O x vai variar de 0 até 6, certo, né? Agora, o próximo passo é a gente concentrar essa força de 5 toneladas, força por metro. A gente concentra uma força com base vezes altura. A minha base, nesse caso, vai ser x e a minha altura vai ser 5. Então, eu vou concentrar ela aqui no meio, certo? Eu vou fazer um pouquinho mais forte para vocês poderem entender. Aqui no meio. Vai dar 5x, certo? Então, essa força concentrada, ela vai ter o valor de 5x. Mas aonde ela está concentrada? Em qual posição? Qual é a metragem? Ela vai estar concentrada no meio a x sobre 2. Então, cada pedaço desse vale x sobre 2, certo? Então, beleza. Agora que a gente resolveu já isso, a gente pode partir para o somatório das forças em x, em y e o somatório dos momentos. Vamos começar com o somatório das forças em x. Somatório das forças em x é igual a 0. A gente sabe que, como eu estou fazendo somatório em x, tudo que está para o lado direito é positivo. Tudo que está para o direito é positivo. Então, o que eu vou ter em x? Em x eu vou ter minha força normal, que é positiva, claro. Também vou ter essa força concentrada de 12, como a gente pode... Cadê? Tá aqui, ó. Como a gente pode observar, certo? Então, mais 12 igual a 0. Isolando a minha normal, eu vou ter que a normal é igual a menos 12 tonelada força. Certo? Agora que eu achei a minha força normal, eu vou no somatório das minhas forças em y. Então, somatório das forças em y é igual a 0. Aqui vem uma coisa que é muito importante. A gente percebe que, nesse caso, a minha normal, a minha força cortante, ela está para baixo, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque como ela está para baixo, isso significa que tudo que está para baixo é positivo, certo? Então, tudo que está para baixo é positivo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu considerar tudo que está para cima positivo, no final, os sinais vão estar trocados e o exercício vai estar errado, tá certo? Então, vamos lá. Tudo que está para baixo é positivo. Então, eu vou ter a normal positiva, mais 5x, também positivo, certo? Vai ser menos 11, que está para cima. Isso é igual a 0. Então, a minha cortante vai ser igual, isolando a minha cortante, menos 5x mais 11. A gente percebe que já na minha força cortante, eu já tenho a variável x. Cada vez que aparece a variável x, eu tenho que aplicar os meus limites de 0 a 6. Então, eu vou ter que aplicar o 0 e também vou ter que aplicar o 6. Então, vamos já aplicar. Então, para x igual a 0, e para x igual a 6. Então, para x igual a 0, a gente vai ter que a nossa força cortante é 11, desculpa. E para x
igual a 6, a gente vai ter que a nossa força cortante é menos 19, certo? Agora, a gente vai fazer o somatório dos momentos no ponto S3. Então, vamos lá. Somatório dos momentos em S3 igual a 0. O que a gente vai ter em S3? Eu vou ter o momento, lembrando, pessoal, que para anti-horário é positivo, então eu vou ter o momento. Também vou ter a minha força de 5x positiva, porque está fazendo a minha, girar no mesmo sentido do momento, mais 5x, vezes quanto? Quanto vale meu braço? X sobre 2, certo? E também nesse caso, vou ter a minha força de 12 toneladas força, que é essa força que está bem aqui. Cadê? Está aqui. 12 toneladas força. Então, a gente vai ter que botar. Ela vai ser, ó, a gente vai trazer essa barra da mesma linha, como se essa força estivesse aqui, e vai ver que vai girar no mesmo sentido. Mais 12 vezes, quanto vale esse braço? 3. A gente também vai ter a força de 11, certo? Então, a gente vai ter essa força de 11, que ela vai ser negativa. Eu vou levar essa força até esse ponto e vou ver que vai girar em sentido contrário. Menos 11. E quanto vale o braço de 11? A gente vê que desse pedaço até esse pedaço vale x, tá? Então, o meu 11, o meu braço, nesse caso, vai valer x, certo? Isso vai ser igual a 0, tá? Agora, isolando o nosso momento e multiplicando ele, a gente vai ter que o momento ele vai ser igual a menos 5x² sobre 2. Eu multipliquei esses dois e passei para o outro lado, por isso trocou o sinal, certo? Mais 11x. Nesse caso aqui, eu só multipliquei e passei para o outro lado. Menos 36 igual a 0. Então, essa vai ser a minha expressão do momento. Claro que a gente vai ter que aplicar o 0 e o 6, porque o x aparece. Então, para x igual a 0, para x igual a 6. Quando eu aplicar o 0 aqui, a gente vai ver que esse pedaço vai cortar, esse pedaço também vai anular, e eu vou ter menos 36. E o para x igual a 6, a gente colocando ali na nossa calculadora, a gente vai ter que vale menos 60. Certo? O que eu vou fazer nesse caso? Tá, não, até aí, beleza. Tá certo. Até aí a gente já tem as nossas aplicados. O próximo passo é a gente pegar o nosso corte S4, que está nesse lado da barra. A gente pode pegar esse mesmo pedaço e pegar esse pedaço aqui inteiro, certo? Mas, claro, é muito mais fácil a gente pegar apenas esse pedacinho desse lado. Isso vai fazer com que a gente tenha menos trabalho, tá? Então, a gente vai pegar apenas esse pedacinho aqui, certo? Tá, então vamos... Eu vou desenhar, vou dar pause e já vou voltar com esse pedacinho pronto. Certo, agora que eu já desenhei, a gente vai dar uma olhadinha aqui e vai ver que o nosso x ele vai variar direto. Eu tenho apenas um corte no meio da minha seção, então ele vai variar de 0 até 5, direto, certo? Como eu fiz o corte no meio, essa distância vale x, lembrando. Então, o x varia de 0 até 5. Esse pedacinho aqui
vamos chamar de x, certo? Fazendo o somatório das forças em x, o que a gente vai ter? A cortante, esses dois valores aqui são as reações de apoio, certo? Então, eu vou ter a cortante, que é positiva, menos 12, certo? Igual a zero. Então, a cortante vai ser igual a 12 toneladas força. O somatório das forças em y é igual a zero. O que eu vou ter em y? Normal mais 19, certo? Igual a zero. Minha normal é igual a menos 19 toneladas força. E, por fim, a gente tem o somatório dos momentos em S4, igual a zero. O que eu tenho em S4? Em S4, a gente tem o momento, tá? E a gente vai ter também uma força atuando de 12 toneladas forças em direção contrária do nosso momento, tá? Então, a gente vai ter o momento menos 12 vezes o braço. Quanto vale meu braço? Vale x vezes x igual a zero. Momento é igual a 12x. Lembrando que cada vez que aparece a variável x, a gente tem que aplicar os nossos intervalos. Então, para x igual a zero, para x igual a 5. X igual a zero, claro, vai dar zero, né? Para x igual a 5, isso vai dar 60. Certo? Agora, com todos esses valores que a gente tem, a gente pode começar a montar o nosso diagrama, tá certo? Eu vou montar os diagramas, já vou deixar eles prontinhos para a gente começar. Eu vou continuar no próximo vídeo agora, para não ficar muito extenso e não ficar muito cansativo. Então, na sequência, eu já continuo a montagem dos diagramas, que é a parte final, para a gente poder terminar o nosso exercício. Beleza, pessoal? Valeu!